Olá, eu sou o engenheiro Anderson Oliveira e este é o canal Mundo da Impermeabilização. Eu estou aqui no Canadá para estudar e compreender um pouco mais sobre as técnicas de impermeabilização que são utilizadas nesse país. Vancouver é uma cidade moderna, porém muito úmida, tanto que ganhou o apelido aqui dos moradores locais de Raincover. Portanto, da mesma forma que o Brasil, quando se tem obras em que não se preocupa com a qualidade da impermeabilização ou com a correta impermeabilização, as patologias vão acontecer da mesma forma. Porém, de uma maneira geral, os engenheiros, arquitetos, construtores de Vancouver aprenderam a lidar muito bem com esse problema, com essa questão da umidade. Tanto que é muito comum por aqui a presença da água nas construções como um elemento decorativo ou como parte da concepção arquitetônica do empreendimento. Nesse vídeo aqui em Vancouver nós vamos falar um pouco sobre a técnica de envelopamento, que é uma técnica muito utilizada para fazer a impermeabilização de subsolos. Vamos lá? O envelopamento de uma estrutura consiste em criar uma barreira do lado externo para impedir que a água ou a umidade adentre nas construções. Em algumas situações é comum que no sistema de envelopamento entre uma drenagem agregada ao sistema de impermeabilização. No caso específico dessa obra que estamos vendo, é um subsolo com mais de 15 metros de escavação feito no limite do terreno. Naturalmente foram tomados todos os procedimentos técnicos para impedir o desabamento, como por exemplo a execução de tirantes, a utilização de concreto projetado, para posteriormente ser executado uma camada drenante e depois a instalação do impermeabilizante propriamente dito. Somente após o término do trabalho de envelopamento é que inicia-se o processo de construção das estruturas propriamente ditas, paredes, muros de arrimo e etc. O fator interessante dessa técnica é que quando protegemos a estrutura do lado externo, estamos impedindo que a umidade entre na estrutura, protegendo tanto o concreto quanto as armaduras do efeito deletério que a umidade pode causar. Quando ignoramos esse fato e simplesmente não tratamos ou apenas tratamos do lado interno, ou seja, negativo, ao longo do tempo a estrutura continua sofrendo os danos causados pela umidade que estão entrando dentro dela. A técnica de envelopamento, ela independe do material utilizado. Aqui estamos falando simplesmente da criação da barreira externa. Podemos envelopar a estrutura com produtos como mantas asfálticas, membranas de PVC, TPO, PAD e diversos outros sistemas. Vale lembrar que essa técnica não é inédita no Brasil. Já temos alguns empreendimentos, alguns projetistas e construtores que estão preocupados pensando no melhor desempenho ao longo do tempo dos empreendimentos entregues. Entretanto, ainda estamos engateando esse quesito de impermeabilização em subsolos, pois a grande maioria dos subsolos nas construções brasileiras sofrem com algum tipo de infiltração. Naturalmente, quando pensamos na ausência de impermeabilização no subsolo, a primeira coisa que pensamos é o incômodo do cheiro de mofo, as paredes às vezes com pinturas manchadas e por vezes alguns prédios a presença de calhas nas juntas da laje para captar as águas provenientes das infiltrações, do vazamento que vem por esse ponto aí. Ao perceber esse tipo de situação ou esse tipo de patologia do seu prédio, fale com o síndico, consulte um engenheiro especialista, solucione esse problema e proteja o seu patrimônio. Mais uma vez, muito obrigado por assistir o canal Mundo da Impermeabilização. Continue compartilhando nossos vídeos, deem um joinha, envie para os amigos e até o próximo vídeo.